Só, então, continuando aí as nossas discussões sobre as teorias, né? Uma teoria muito famosa, né? Que é a teoria bioquímica e conhecida também como teoria de Lombroso. E essa aí, eu vou até ser bem breve, né? Essa teoria ela defende a ideia do criminoso nato, que algumas características físicas dos indivíduos, né, faz com que ele seja predisposto a ser um criminoso. Essa teoria, obviamente, há muito tempo ela foi considerada como sendo uma teoria preconceituosa, né? Ela parte do método científico, né? Quando Lombroso, César Lombroso, ele começa a estudar os indivíduos que estavam presos na cadeia e estudar as características desses indivíduos. E a partir dali ele foi estabelecendo padrões até chegar a um biotipo específico de um ser criminoso. Não todo indivíduo que nascesse com aquelas características, segundo essa teoria, ele seria um indivíduo predisposto a ser um criminoso. Então, aquelas características, orelha de abano, uma testa protuberante, tudo, mas é uma teoria considerada preconceituosa, né? E por isso, há muito tempo não se considera mais, né? O homem lambrosiano. Então, falou teoria bioquímica, vamos lembrar do criminoso nato, né? É, outra teoria é a teoria do autocontrole. São muitas teorias, por isso que eu coloco assim palavras-chave de cada teoria. Igual eu falei, não importa para mim muito a questão da prova, mas sei que pro aluno importa, né? Na prova vocês vão confundir essas teorias todas. Costumo brincar em sala de aula quando tem oportunidade, né? O aluno ele confunde tudo, né? O que a teoria do autocontrole fala? Ele fala que o que leva o indivíduo a cometer um crime é uma falha no processo de socialização primária, que não desenvolve mecanismos de autocontrole no indivíduo. Né? Então, falando de forma simples aqui, o menino não passou por um processo de educação adequada. Ou seja, porque ele teve tudo que teve, tudo que sempre quis na vida, né? Então, por isso, alguns indivíduos de classe alta, né? Eu gosto muito de falar daquele filme Meu Nome Não É Johnny. Pô, o menino nasce numa família de classe alta, tem acesso a tudo, né? E vira criminoso, vira traficante, usuário de droga, né? Sendo que ele tinha acesso a tudo. Vai até em contrapartida daquela ideia que nós falamos, né? Do Merton. Por quê? Na verdade, segundo a teoria, o que faz com que ele cometa é falta de desenvolvimento de mecanismos de autocontrole. Ele não desenvolveu, durante seu processo de socialização, um mecanismo interno, né, que fosse capaz de fazer com que ele resistisse à prática de determinado delito. Ele faz aquilo que é da vontade dele, né? Da mesma forma, estou falando do indivíduo que tem tudo, né? Então aquele pai, filho chora, dá tudo que o pai, tudo que o filho quer, tem. Cuidado, né? Você pode estar fazendo com que o indivíduo ele não saiba lidar com frustração em determinado momento da sua vida, né? Quando ele quiser algo que ele não puder por algum motivo, sem saber lidar com esse sentimento de frustração, ele vai querer ter a qualquer custo, ainda que seja necessário a prática de crime. Né? E como é aquele indivíduo que não tem nada, não teve uma família estruturada, né? Um menino que a mãe engravida cedo, aí tem que ir trabalhar, o pai abandona a mãe, é criado na rua, ou seja, ele não passa por um processo de socialização adequado, que consegue incutir valores nesse indivíduo, e são esses valores que vai fazer o desenvolvimento de mecanismos de autocontrole para que, quando em adulto, ele tenha o discernimento daquilo que é certo ou errado, aquele comportamento social que se espera dele, né, para poder optar por não fazer e ter um mecanismo moral de valor para não fazer por conta das suas crenças, por conta daquilo que ele foi socializado a fazer. Né? Então, a teoria do autocontrole ele atribui a isso, a uma falha no processo de socialização do indivíduo. Né? E nós temos aquela teoria que eu gosto demais da conta, que é a teoria da escolha racional. Escolha racional. O próprio nome da teoria já fala, né? A escolha racional. É que o indivíduo, o que faz com que ele cometa o crime é uma relação de custo-benefício. Vamos pensar na situação aqui?
Imagine um cara que ele é motorista de Uber. Motorista de Uber, ele trabalha aí de 7 horas da manhã até umas 8 horas da noite, para no final do dia, descontando aí combustível, manutenção do carro, sobrou lá R$ 150 para ele, líquido, ao final do dia. Então ele trabalhou, vamos colocar 12 horas, né? De 7 a 7. Ele trabalhou 12 horas para ter R$ 150. Aí de repente, ele recebe uma proposta de uma quadrilha, fala com ele assim, olha, nós vamos estourar um caixa eletrônico e a gente precisa de um motorista de fuga. Motorista de fuga. Você só vai ter que levar a gente até no caixa eletrônico, ficar esperando algum ponto. Nós vamos entrar, nós vamos estourar o caixa eletrônico, nós vamos pegar o dinheiro lá do caixa eletrônico, vamos entrar dentro do carro e você tem que vazar e vai lá sumir com a gente do local, até pro ponto que nós marcamos, né? Pelos nossos cálculos, do momento em que você pegar a gente, até o momento que a gente estourar o caixa eletrônico, até o local que você vai deixar a gente, nós vamos gastar aproximadamente o tempo total da operação de 3 horas. E nós vamos te dar R$ 50.000. R$ 50.000. Vamos estourar um caixa eletrônico aí, lá vai ter na faixa de uns 2 milhões dentro do caixa, e nós vamos te dar R$ 50.000 para você fazer isso. Aí o cara pensa assim, vai, eu tenho que trabalhar 7 horas para me ganhar líquido, 12 horas, né? Tem que trabalhar 12 horas para me ganhar R$ 150. Eu vou trabalhar 3 horas para vocês, vou ganhar R$ 150.000. Aí ele começa a calcular, olha, quanto tempo eu teria que trabalhar de Uber para me poder juntar R$ 50.000, considerando que eu ganho R$ 150 a cada 12 horas. Pensa bem, qual que é? Então, quando ele começa a comparar a atividade criminosa ao valor que ele recebe na atividade legal dele, e aí ele começa a pesar também os riscos. Tá, vamos supor então que dê tudo errado. Deu tudo errado. Foi lá, estourou o caixa, a polícia foi e me prendeu. Aí você imagina o que um indivíduo, motorista de Uber, réu primário, se ele for preso nessa situação no Brasil, qual será a pena que esse indivíduo vai sofrer? Vai lá para a audiência de custódia, vai falar com o juiz lá, vou até fazer encenação assim. Seu nome? Meu nome é João. Sou João, o senhor foi bem tratado? Fui sim, excelência. Fui muito bem tratado. Ninguém judiou de você não? Não. Me conta aí, como é que foi a história? Não, excelência, eu sou motorista de Uber. Eu recebi esse rapaz aqui, que me ofereceu R$ 50.000 para levar eles até num ponto onde eles estariam estourando o caixa eletrônico, né? E eu, depois, eles entrariam no carro e eu deixaria eles em tal local, sim, em tal 3 horas. Só que no meio do caminho a polícia foi e prendeu a gente. Ah, foi isso? Foi. Então tudo bem. Imagina aí, pessoal. O que vai acontecer com esse cara? E aí ele vai pesar isso tudo. Ou seja, a possibilidade de ganho dele no mercado formal de trabalho, o ganho dele na atividade delituosa, os insumos que ele vai gastar para a parte delituosa, o risco que ele corre se der tudo certo, se der tudo errado. Se deu tudo certo, ele ganhou R$ 50.000, o que equivale aí, você ganha 150 por dia, vamos colocar 10 dias, não vou nem comentar em hora não, 10 dias, ele ganha R$ 1.500, então vamos colocar R$ 1.500, 10 dias, 100 dias, ele vai ganhar R$ 15.000 em 100 dias, 200 dias ele vai ganhar 30 mil, 300 dias 45 mil, 350 dias, agora converte isso em hora, multiplica por 12, o cara vai ganhar em 3 horas, o que demoraria muito mais. Então, dentro dessa análise de custo-benefício, ele faz a sua escolha racional, não, vale a pena. Se der tudo errado e a polícia não me pegar, eu vou para a audiência de custódia, réu primário, vou sair, responder liberdade, de repente pagar uma prestação de serviço, mas se der tudo certo, eu vou ganhar em 3 horas, o que demoraria, mais de ano, trabalhando todo dia, sem parar, 12 horas por dia. Vale a pena ou não vale? Isso que é a justificativa da teoria da escolha racional, né? O que faz então com que o indivíduo, mesmo tendo uma escolha racional, vamos cruzar uma
uma teoria com a outra. Mesmo sendo uma relação de custo-benefício benéfica, o que faz com que o indivíduo não cometa desvio? Aí reforça o argumento do autocontrole. Os mecanismos de autocontrole é que vai impedir o indivíduo, quando submetido a uma oferta dessa, ele não cai em tentação e não cumpre essa oferta. Então, o que faz ou não são os mecanismos de autocontrole. Mas, sob a ótica da escolha racional, né, essa relação de custo-benefício é o que é levado em consideração para a prática do crime, né? E aí nós temos uma teoria muito famosa para todos nós, né? Que é a teoria do estilo de vida, das atividades rotineiras, ou a teoria das oportunidades. É o famoso triângulo do crime, né? Antigamente a gente tinha até na nossa DIAL, né? A nossa DIAL lá, o triângulo do crime. Fala o seguinte, que o crime ele é fruto da confluência no espaço de 3 elementos: o autor motivado, o alvo disponível e o ambiente favorável. O ambiente favorável, seja pela ausência de vigilância, igual muitos falam agora, mas hoje em dia a gente fala que mesmo um ambiente que tem um sistema de vigilância, ele pode ser um ambiente favorável à prática do crime. Né? Não, a vigilância por si só, ainda bem, para todo lado que você vai hoje, se você fosse só ausente de vigilância, você não teria lugar para cometer o crime. Todo lado que você vai, você tem uma câmera te filmando, sorri, você está sendo filmado. Então, não é simples ausência de vigilância. A ausência de vigilância pode ser um dos fatores que contribui para que o ambiente seja favorável. Mas os elementos é o alvo disponível, o autor motivado, né, e o ambiente favorável. A confluência no tempo e no espaço desses 3 elementos, né, é o que proporciona a prática do crime. Né? Então, E aí é importante a gente entender, cada teoria dessa, poder pensar nas contramedidas, né? O que eu faço, então, para fazer com que a relação de custo-benefício sob a ótica da escolha racional do crime, ela não seja tão benéfica assim ao infrator? O que eu posso fazer? Que estratégia eu posso desenvolver? Pensando na oportunidade, qual estratégia eu posso fazer? Eu falo isso com uma certa ressalva de que nós não devemos limitar a nossa análise de determinado fenômeno criminal simplesmente pela ótica das oportunidades. Eu acho que a gente tem que ampliar a nossa mente, e aí eu acho que a importância da nossa disciplina, para a gente estar sempre tentando visitar uma teoria ou outra e ver dentro daquele cenário quais aspectos daquela teoria nos chamam a atenção para que possamos desenvolver determinada alternativa ou outra, né? Igual o exemplo que eu passei lá, um projeto que eu tive a oportunidade de desenvolver, né, do Funk, Polícia e Arte da Paz. Ali eu tinha teoria muitos responderam no fórum, eu fiquei satisfeito de ver, né? Eu tinha a rotulagem social, né? A partir do momento que eu falo que todo funkeiro é vagabundo, né? Funkeiro é vagabundo, os caras tudo marginal e tudo. Se a gente continua reforçando esse rótulo, qual que seria a tendência? A tendência é que o indivíduo que estava ali, né, cometendo atos ilícitos, outros que nem estavam cometendo atos ilícitos, mas estavam frequentando aquele ambiente, ele se investisse nesse rótulo e passasse a ser, todo mundo fala que eu sou vagabundo, e você é vagabundo então. Né? Então, desconstruir esse rótulo foi uma das alternativas utilizadas no projeto. Né? Você quer ser funkeiro? Tudo bem que seja funkeiro, né? Mas que seja um funkeiro, né, que se destaque por boas ações de cidadania e não por cometer o desvio. Utilizei a teoria da anomia, porque grande parte, no estudo talvez não tenha ficado tão claro, grande parte daqueles indivíduos que cometiam atos de vandalismo, até os bailes que incomodavam a comunidade, eles queriam nada mais do que se destacar. Então, para que eles fossem reconhecidos naquele grupo, eles precisavam de um destaque. Né? Só que o destaque que eles buscavam ter era através de meios legítimos, né? Todo mundo queria se destacar, aparecer. Então, qual foi o meio legítimo que nós oferecemos? De forma igual para todos, com o mesmo acesso a todos. Olha, o que vai fazer com que você destaque? Quer cantar uma música, quer gravar um videoclipe, né? É ter uma moto, é ter um prêmio em dinheiro? Nós vamos te oferecer isso. Mas nós vamos te oferecer isso se você se destacar por boas ações de cidadania. E não por você cometer quebradeira, né? Então, isso tem outros fatores que foram envolvidos, né? Nessa abordagem, e esse conjunto de ações, cada uma pensando numa possibilidade de abordagem que nos permite elaborar uma estratégia bem fundamentada em diversas teorias, né? E aí aumenta a nossa probabilidade de êxito na ação, né? Só para que vocês tenham uma clara visão de qual é a razão dessa nossa disciplina, para que vocês possam
utilizar aí no dia a dia de vocês, né? Nós temos uma outra teoria que é importante a gente falar sobre ela aqui, que é a teoria, deixa eu só puxar aqui, senhores, a aula aqui para a gente poder não falar besteira aqui com vocês, ver se não está passando nada batido. Deixa eu ver se não estou esquecendo de nenhuma teoria. Teoria da associação diferencial ou do aprendizagem. Associação diferencial ou teoria da aprendizagem. O que fala? Que o crime é algo que se aprende como qualquer outra atividade. Um processo através das suas relações de construção, de amizade, de aproximação. Então, igual você aprende um ofício, você aprende a cometer crimes. Associação diferencial ou do aprendizagem. É a teoria que tenta explicar a ocorrência do crime de colarinho branco. Aí você imagina aquele indivíduo, né, que consegue se eleger a um cargo público, vira um parlamentar, honesto, cheio de bons propósitos, mas a hora que cai, por exemplo, né, dentro de uma rede de conexões, né, a rede vai ensinando a ele, olha, meu amigo, isso aqui funciona desse jeito. Você tem direito, né, além do seu salário, que seu salário não dá para nada, o cara começa a aprender isso, seu salário não dá para nada, mas você tem conta aqui com tantos R$1.000 de verba de gabinete. Então o que você faz? Você contrata pessoas, só que em vez de você pagar 2x por pessoa, você vai pagar 2x por pessoa, só que em vez de ela receber 2x, ela vai te passar X. E aí você vai acumulando, isso é tranquilo aqui, todo mundo faz isso, não precisa preocupar. E aí que tá o perigo, a pessoa ela começa a aprender através das relações e ela passa a ver aquilo como sendo algo normal. Todo mundo pratica, não esquenta a cabeça não, isso é normal aqui. E o cara começa a praticar aquele crime que ele vai aprendendo e vai se aperfeiçoando, depois ele está ensinando, né, como se fosse algo normal. E assim na atividade criminosa. É o menino que está lá no morro, que ele começa a aprender, começa aviãozinho, depois ele vira gerente na boca, e o cara fala, não, é aqui que vai dar status para você, é aqui que você vai conseguir sobreviver, é normal, fica tranquilo, tem os riscos e tudo, mas nós temos que romper, né? E aí vamos pensar no marxismo aqui, né? O marxismo fala que o crime é fruto de uma relação, de um conflito entre classes, né? Aí já vem esse discurso, né? Não, o Estado só quer te oprimir, né? Você está aqui, você é uma pessoa que não vai ter oportunidade, não sei se rebelar contra o Estado, né? Então você está cometendo um crime, mas é por uma boa causa. Na verdade, você tem o direito disso, você tem o direito porque o Estado não te oferece, então você tem que buscar através da sua força, da sua luta, né? Essa teoria marxista e a teoria da aprendizagem, né, que fala que através de uma rede de conexões, o crime é algo que se aprende como qualquer outra ofício, qualquer outro tipo de aprendizado, beleza? Então vamos partir mais uma vez e não perca o último vídeo que eu vou colocar aqui, que é o final da nossa disciplina, né, da nossa revisão aí. Importante, hein?